Olá, meu nome é Marco Aurélio de França, eu sou professor de matemática do Colégio Meta e de instituições públicas também. Vamos dar algumas dicas sobre as provas do Enem. A nossa dica agora é sobre a parte de estatística. A apresentação de dados é o principal objetivo da estatística. Pode ser feita através de tabelas, gráficos ou as chamadas medidas de tendência central. Nas tabelas, nós temos uma frequência que é chamada frequência absoluta, que é o número de vezes que a variável aparece, uma frequência absoluta acumulada, onde cada valor de frequência você soma os valores anteriores, uma frequência relativa, que é o valor expresso em porcentagem, e uma frequência relativa acumulada. Aqui nós temos um exemplo de um grupo de pessoas, um levantamento das suas respectivas idades. É comum se pedir qual a porcentagem de alunos que tem determinada idade desse grupo de pessoas. No caso, você tem que pegar a frequência absoluta e dividir pelo total, 7 dividido por 50. Observar o total de dados. O total de dados é 50. 50 é metade de 100. Então basta que você pegue cada valor aqui da frequência absoluta e multiplique por 2. Ou seja, 2 vezes 7, 14%. 2 vezes 18, 36%. 2 vezes 20, 40%. E 2 vezes 5, 10%. Aqui é a frequência relativa acumulada, né, onde os valores são somados, 14 mais 36, 50, 50 mais 40, 90, 90 mais 10, 100%. Então é comum às vezes aparecer em prova valores quando essas tabelas ou são dadas parcialmente, só te dá aqui a frequência absoluta, ou os valores são deixados em branco para você identificar os valores que faltam. Nós podemos ter também uma tabela onde tem intervalos de classe. É quando existe uma quantidade de valores muito grande e não é possível listar todos os elementos desse conjunto de dados. Aqui quer dizer maior ou igual a 0, menor que 2. De 2 a 4, maior ou igual a 2, menor do que 4. De 4 a 6, 6 a 8, 8 a 10. E aqui a frequência, o número de alunos que tiveram as notas nesse intervalo. O conjunto de dados tem um total de 25 elementos. Basta dividir a frequência absoluta pelo total para obter o valor em porcentagem. 4 vezes 1, 4%. 4 vezes 4, 16%. 20%. 40%. 20%. Às vezes vem a pergunta, quantos alunos da turma não adquiriram média? Quer dizer, tiraram menos que 6. Então, ao invés de você ficar somando, se fosse uma tabela até maior, você já tem esse valor direto. A outra forma de apresentação de dados da estatística são os gráficos, né? O primeiro tipo de gráfico que a gente vai abordar é o gráfico de segmentos, muito utilizado em empresas, onde você vê um crescimento ou decrescimento de um determinado elemento a ser analisado. E um outro tipo de gráfico é o gráfico de colunas. Aqui estou colocando como exemplo pesquisa sobre a intenção de voto para presidente. Lembrar que esse ano de 2014 é ano de eleições, então isso vai estar muito presente na mídia e provavelmente em provas do Enem. Semelhante a ele, nós temos um gráfico de barra, que é a mesma coisa, né? Só que são as colunas na posição horizontal. E o gráfico de setor, também conhecido como gráfico de pizza, onde você pega uma circunferência, um círculo, e aqui você tem os votos dos candidatos A, B, C, aqui expresso em porcentagem. Outro tipo de gráfico muito importante na estatística também são os gráficos múltiplos. São muito usados nas escolas, pelos coordenadores. Aqui nós temos em azul alunos com média, em vermelho com sem média. As matérias português, física, matemática normalmente é assim, né? E um outro tipo de gráfico é o histograma. O histograma é quando nós temos valores em intervalos de classe. Então as colunas, né, são colocadas uma ao lado da outra. Um outro tipo de gráfico que aparece muito em provas de Enem é um tipo de gráfico que não é feito de forma convencional, com figuras geométricas planas já conhecidas. São chamados gráficos pictóricos, onde são usadas ilustrações diversas. Um exemplo aqui, número de nascimentos da cidade X. Ao invés de representar por um gráfico de segmento ou de colunas, são colocados bonequinhos. Uma terceira forma de representar dados estatísticos são chamadas medidas de tendência central, e quando um conjunto de valores é representado por um único valor. São 3 medidas de tendência central. A média aritmética, que pode ser simples ou ponderada, é a soma dos números
dividida pela quantidade de números. Uma outra medida de tendência central é mediana. É o termo central de uma distribuição. Se essa distribuição, conjunto de dados, tem uma quantidade de dados ímpar, ela é o termo que ocupa a posição central, ou seja, a posição n mais 1 sobre 2. Agora, se a quantidade de dados é par, não existe um termo no meio. Então, a mediana é obtida pela média aritmética entre os dois termos centrais, ou seja, aqueles que ocupam a posição n sobre 2 e n sobre 2 mais 1. E a terceira medida de tendência central é a moda, é o valor de maior frequência de uma distribuição. Sempre é importante a gente saber identificar qual medida de tendência central melhor representa um conjunto de dados. E temos as chamadas medidas de dispersão. Elas medem a variação do conjunto de valores daquele conjunto de dados em torno da média. Quanto maior o valor da medida de dispersão, mais disperso, mais heterogêneo é o conjunto de dados. Quanto menor a medida de dispersão, mais homogêneo, mais concentrado em torno da média esse conjunto de dados. Nós temos três medidas de dispersão. O desvio absoluto médio, DAM, a média aritmética dos desvios absolutos, a diferença entre cada valor do conjunto de dados e a média. Então, a soma desses desvios absolutos, dividido pela quantidade de dados, é o DAM. O segundo é a variância, representada por sigma, ou quadrado, ou V, a média aritmética dos quadrados dos desvios absolutos. Quer dizer, o quadrado de cada valor menos a sua média, né? A soma disso dividido pelo conjunto de dados é a variância. E o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância. Qualquer uma dessas três medidas de dispersão serve para medir a variabilidade, né, do conjunto de dados em relação à média.